Bate mais uma vez. Bom, isso já vem de família. O meu avô já andava fazendo alguma coisa. Ele sempre trabalhou com serviços gerais, assim, inclusive até máquinas para um moinho, um pequeno moinho ele andou montando. Entende? Então isso já vem de família, já é do meu avô. E ele também fazia alguma coisa de madeira, carrinho de mão, carriola no caso, né? Que é carriola, que é um nome antigo. Então isso ele fabricava em série. Então era muito comum na época, 100 anos atrás, muitos italianos antigos, muitas coisas, ferramentas, algumas eles mesmos produziam, entende? Algumas máquinas, desde circular, serra-fita e mais alguma coisa, é utilizado na madeira, ele mesmo fazia essas máquinas, entende? Aí por aí, os filhos dele foram se envolvendo aos poucos com isso aí. Meu pai trabalhava na Praça Osório e tinha que ir de gravata. Lá punha no guarda-pó e ele trabalhava, começou lá a trabalhar lá. Depois daí ele montou uma fábrica aqui no Cabral. Depois de lá ele foi trabalhar com judeu lá nas Mercedes. Ele trabalhou 17 anos. Depois resolveu dar uma fábrica para ele, né? Daí ele veio para cá, em 1950. Daí eles fizeram uma fábrica de madeira. Tinha 2 pavimentos. Era um pouquinho mais para frente aqui. Construímos a fábrica e 5 meses depois pegou fogo, perdemos tudo. Tivemos que recomeçar, daí nunca mais conseguimos fazer uma fábrica igual àquela que tínhamos. Os meus primeiros passos mesmo foi com o João Jenner. Eu tinha 13 anos de idade, eu fui ser auxiliar dele, varrer o estúdio, fazer isso. E aí eu não venho de família de artistas, né? Aprendi com ele. E ele foi o meu maior entusiasta, porque eu lembro muito bem que o João é um grande desenhista, um bom desenhista. Ele
desenhei seguidamente. Ele não parava de desenhar. E aí eu perguntava para ele, seu João, o que precisa para aprender a desenhar como o senhor desenha? Aí ele me disse, pegue lápis, papel e fique rabiscando o tempo todo, que daí você vai aprender a desenhar. E então eu comecei fazendo meus primeiros rabiscos e mostrava para ele. Depois ele deixava por um tempo, depois ele pegava o desenho que eu fiz e modificava completamente o desenho. Ele complementava em cima daquele traço que eu fazia. Foi aí que eu comecei a entender que realmente, como primeiro passo, aquele rabisco estava bom, mas que eu tinha que aprender ainda muita coisa. Eu entendi assim, e foi por aí que eu criei coragem, que eu criei amor, aí que eu tive vontade realmente de seguir a carreira. Como o meu mestre foi que me deu os meus primeiros passos, como se diz, né? Eu tive o privilégio de ter duas pessoas na minha vida que me ajudaram na minha carreira. Foi João Jenner, quando eu comecei, e depois as parcerias com o Putir Lazarotto. Essas foram duas pessoas que mais me ajudaram na minha carreira. Daí meu pai disse, você quer sofrer? Então você vai sofrer. Ele, no começo ele me ajudou, ele fez eu empilhar madeira, não só carregar madeira. Pô, eu era guri, 14 anos, sofri pra caramba. Mas depois ele viu que não tinha jeito mesmo, ele disse, então vai aprender a entalhar. Eu andava fazendo algum serviço aqui nos anos 75 até os anos 80, andei fazendo alguma coisa que eu ajudava quando apurava muito aqui, ou algum empregado ficasse doente, daí eu vinha dar uma mão aqui, entende? Lá pelos anos 75 até os anos 80. Depois, quando eu voltei aqui na oficina, eu ajudava o meu pai a fazer alguma coisa, a montar algumas rodas, a carroça, alguma coisa de madeira que ele andava fazendo aí, eu dava uma mão, porque ele já estava meio cansado, então ele não podia cortar madeiras, não podia serrar troncos aí na serra-fita, porque era meio perigoso, entende? Então eu tinha que estar sempre por perto, ajudando a fazer alguma coisa, né? Raio de carroça, alguma cambota, alguma coisa eu ajudava ele a fazer, entende? Em princípio, é o desenho em si. Tá? Nós temos o desenho já no tamanho original dele. Feito o desenho, nós partimos para os moldes de papel. Esses moldes de papel que vai ser cortado os vidros, cada cor, para compor o desenho do vitral. Feito o corte dos vidros, ele passa para montagem nos lingotes de chumbo.
Com esse lingote de chumbo a gente monta o vitral e daí vai para a parte final, que é dessa montagem, que é acabamento, limpeza, rebaixamento de chumbo e, enfim, a colocação do painel do vitral, a peça do vitral na obra, onde ele vai ser instalado. Na execução de mosaico é feito também o projeto, é ampliado também o desenho e depois executado pastilha por pastilha o desenho do mosaico, depois aplicado na parede. Esse é o mosaico bizantino. Eu só trabalho com pastilha de vidro que deu origem ao mosaico bizantino, né, que se chama mosaico de Bizâncio, né? Na técnica de painéis cerâmicos, então é utilizado uma cerâmica já pronta, por isso que é chamado de terceira queima. É uma cerâmica piso, no caso, ou azulejo, é uma cerâmica pronta. Eu pinto sobre a cerâmica com esmalte especial e essa pintura é queimada a 800 graus. Isso tudo executado no estúdio. Depois vai para a instalação. Depois, evidentemente, depois de pronto, é feita a montagem do local onde a obra vai permanecer. O entalhe, eu faço o desenho e apresento para o freguês. Se ele aprovar, eu faço o desenho do tamanho natural e daí passo na madeira, pego a madeira no tamanho, passa com carbono do desenho, passa para madeira. E daí ali começa a cavar. Então ele fica bonito quando ele tem harmonia, né? Aqui as linhas sejam retas, né? Então aqui ele tem linha, você pode ver aqui, a parte aqui você pode ver aqui, vem, termina em nada, assim, ele vem naquela espessura aqui
e termina fininho aqui. Alguma coisa, alguns reparos em alguns objetos, algumas máquinas, algumas janelas, grades antigas aqui que andaram trazendo aqui. Então a gente nem sabe, tem algumas firmas aí que trouxeram aqui. Agora de cabeça não estou nem me lembrando. São pessoas que restauram casarões, essas coisas, entende? Então eles trazem alguma coisa, então a gente faz alguma coisa aí, sabe? Acompanhando o mesmo modelo, o mesmo estilo. Não que eu fabrique a peça inteira, reparos, entende? Agora, se eu tiver que fabricar algum detalhe, algum S, algum arco, alguma, como é que diz? Alguma parte que seja feito na forja, batido, com ponta, alguma coisa a gente continua fazendo ainda, entende? A gente não vai largar, a gente não vai parar nunca, porque a gente tem essa ferramenta aí, né? E as ferramentas a gente não vai jogar fora, então vai ficar aí, vai ficar para sempre aí. Porque sempre vai ter alguém da família fazendo alguma coisa, entende? De restauro agora. Agora meu filho começou com isso e agora o Monsenhor nos pediu para fazer uma capela externa. Vai ficar externa. 4 genuflexórios, um altarzinho que vai fixo na parede e vai o telhado. O telhado vai entalhado também. E fazemos réplicas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma cadeira lá e quer aumentar mais uma ou duas, a gente faz igualzinho. Pode ser qualquer tipo de cadeira entalhada, Luís XV, porque o entalhe, você pega uma peça de 3 metros, essa ponta tem que estar igualzinha com aquela ponta. Pode observar, o entalhe ele é perfeito. Então é difícil, mas estamos aí, estou trabalhando ainda porque não tem mais quem faça. Antigamente vinha sempre 2, 3, 4 guri vinham pedir para aprender. Agora faz uns 10 anos já que não aparece um que queira aprender. Desses mais de 40 anos de trabalho, evidentemente eu tenho milhares de obras espalhadas por todo o Brasil e no exterior também. No Paraguai, no caso,
fiz a Basílica do Paraguai, os vitrais da Basílica, mais de 500 metros de vitrais. Trabalhei praticamente 4 anos executando esses vitrais para a Basílica. Tenho trabalho também na Alemanha, em Stuttgart, para uma multinacional. Eu fiz painéis cerâmicos. Tenho trabalho também em Berlim, também na Alemanha, uma outra multinacional, também fiz painel. Tenho também trabalhos na Itália, trabalhos em mosaico e vitrais também. No Paraguai eu tenho muitas igrejas que eu executei lá. Na América do Sul, praticamente, em 5 países eu já tenho obra. No Brasil, então, de Manaus ao Rio Grande do Sul, cada estado praticamente tem obra minha em igrejas, em hotéis e principalmente em residências particulares, né? Então, esse é o leque. E Curitiba, praticamente, todo bairro tem uma igreja, tem uma obra, tem uma residência, tem hotéis, tem órgãos públicos que têm obras minhas, tanto em painéis cerâmicos, como em vitrais, como em mosaico.